Olá pessoal, tudo bem? Novamente aqui para trabalhar a Igreja Sem Política com vocês. Um abraço a todos aqueles que sempre acompanham o nosso trabalho, como também sempre testemunham aquilo que na verdade a gente vem publicando a nível de fé dentro desse tema Igreja e Política. Antes de entrarmos aqui no mérito que vai ser tratado com vocês hoje, lembrando que nós estamos ali pelo www.igrejasempolitica.org e dentro do acervo doutrinário ali, na página vocês vão encontrar várias orientações da pauta e que a gente vem, na verdade, abordando, falando em torno desse assunto. Talvez eu me direcione hoje para um outro lado, mas ali abrange todos os aspectos do princípio hermenêutico e administrativo do que é ser cristão e ser igreja, tá bom? Para quem não conhece o trabalho, seria bom, inclusive, você passar por lá, e aqueles que não se cadastraram ainda como participantes, podem, obviamente, ter essa oportunidade, terão essa oportunidade de se cadastrar e fazerem parte desse movimento, serem membros desse movimento, tá bom? Bom, vamos lá. Hoje o tema, achei interessante tratar isso hoje aqui, é Marcha para Jesus. Eu já falei outras oportunidades sobre esse assunto, mas, obviamente, cada dia mais engrossa esse caldo aí do que diz respeito a esse evento, com detalhes e exposições contraditórias, que envolvem política na igreja, obviamente. Então eu vou hoje aqui expor alguns detalhes disso, alguns caracteres disso, do que eu venho falando há décadas, né, desse tema em específico, que há muito tempo já eu trato desse assunto. Bom, meu tema hoje aqui, pela Igreja Sem Política, é Marcha para Jesus, considerado um bem imaterial e cultural da nação brasileira, segundo a proposta de lei federal 12025. Nós vamos falar sobre isso também. Bom, meus propósitos aqui é trabalharmos as justificativas e reivindicações desse evento, denominado evangélico, ao mesmo tempo considerado patrimônio imaterial do Estado por decreto de lei, tá? A princípio proposta. A que ponto que chegou, né? E os meus objetivos específicos aqui trabalhamos, aproveitando, os princípios hermenêuticos e os códigos reguladores do que na verdade é ser cristão ou ser igreja, dentro das responsabilidades atribuídas por parte de Cristo no que diz respeito, inclusive, mobilização social, contato público, do que diz respeito à igreja com a sociedade, mas dentro de uma prerrogativa messiânica legítima, não essa baboseira que estão fazendo, obviamente, agora, vão fazer agora, em julho, nessa semana aqui, inclusive. Ok? Bom, por isso que eu tive até interesse de tratar nesse vídeo aqui sobre a Marcha para Jesus. Mas vamos lá. Bom, os princípios hermenêuticos que, na verdade, definem a pauta da Igreja Sem Política, que o movimento vem trabalhando em tudo aquilo que produz a nível de manifestação. São três aspectos que eu venho em todo vídeo lembrando vocês. Primeiro, identificar a autoridade teológica do pensamento cristão que é messiânica. A autoridade teológica ela é messiânica, é prerrogativa messiânica, que quer dizer que ela está num nível supra-humano ou um nível acima da razão. Que diríamos que quando a gente fala do pensamento de fé e pensamento teológico, a gente não filosofa. Por quê? Porque é proporcionado por Deus diretamente a nós dentro de uma atividade específica dele, eu venho dizendo isso. Então a atividade do Messias, a atividade daquele que detém a prerrogativa de ser o Messias, essa prescreve a fé, dentro de uma ação acima da razão, acima de homens, acima de qualquer coisa orgânica e humana, tendo em vista que o Cristo se fez homem, ok? Bom, aquele que detém a prerrogativa messiânica e cumpre as exigências do Messias e ele tem a autoridade teológica, ele prevê a unidade instrumental do serviço cristão, ou seja, os códigos reguladores disso, do método legítimo, do sistema legítimo, do princípio legítimo. Essa é a segunda base da pauta. A terceira base da pauta é que da autoridade teológica vem a unidade instrumental, como também o modelo eclesiástico, ou seja, do governo eclesiástico. E ali nós temos, dentro da perspectiva, modelo histórica ininterrupta, por meio de homens que Jesus escolheu a dedo, os preparou diretamente, e dentro desse modelo histórico ininterrupto se enxerga ali, na igreja modelo, que as suas atividades estão mais
organizadas e fundamentadas dentro de um conjunto de fé legítima e responsabilidades exercidas do que hierarquias, cargos e visão institucional. Eu tenho muita coisa para se falar desses três aspectos aqui, que definem princípios hermenêuticos e códigos reguladores do dever cristão, do dever de ser igreja, que obviamente vocês vão entrar no site e vai estar tudo trabalhado para vocês poderem aprimorar conceitos e revisar conceitos. Bom, em compensação, em contraste a esses princípios que narrei aqui em três aspectos rapidamente para você, para gerar o fundamento inicial e final do pensamento cristão, a gente constantemente em vídeos vem contrastando isso ali pelo lado do que se gerou institucionalmente ou dentro de uma visão institucionalista que é o protestantismo, porque dentro do protestantismo, emancipação institucional da maçonaria, que assim como o protestantismo é reconhecido e visto historicamente pelos maçons, formam-se um sistema ali político e religioso que cumpre um dispensacionalismo do reino. Ali a gente começa a desdobrar e descobrir os caracteres, os elementos, as ênfases, as organizações, os propósitos, as estruturas eclesiais e paraeclesiais, um monte de coisa que eu venho tratando com vocês, mas o que importa aqui? Que o que aconteceu com Jesus e posteriormente com a primeira igreja se separa do cristianismo. Então, por quê? Porque o cristianismo forma-se em três pilares históricos institucionais controlados por uma única gestão religiosa, que eu já mencionei aqui, que é a ordem mundial, que ali formam três pilares, que dentro do cristianismo soma-se catolicismo, protestantismo, como também islamismo, porque é uma pinça desse poder. A gente vem tratando, obviamente com vocês, algumas informações desse sistema, que une ali os caracteres da igreja, sociedade e Estado, a prerrogativa do Jesus político e muita coisa que eu venho falando em vídeos aí no Verdade em 10 Minutos, como também no Igreja Sem Política, vão ser suficientes para te ajudar a distinguir, a separar esses dois sistemas. Aquele que Jesus cumpriu o messianismo e posteriormente os apóstolos assumiram a administração desse sistema político religioso, que você vai encontrar um monte de coisa ali, e obviamente com comprometimentos institucionais, comprometimentos teológicos e muita coisa mesmo triste, deplorável, você vai enxergar ali, ok? Bom, esse posicionamento, senhores, é importante porque isso é ciência, ciência histórica, ciência escriturária, ciência bíblica, muita coisa está incluída nesse assunto e precisa ser trabalhada e lapidada, obviamente, por todos vocês e por parte daqueles que estão interessados. Mas por que eu disse isso aqui? Bom, porque nós vamos tratar, ao mesmo tempo, a hermenêutica disso, do que é o messianismo de Jesus e do que ele, na verdade, definiu por responsabilidade à igreja, e vamos falar também do sistema político-religioso, do dispensacionalismo, né, que eu mencionei aqui, que é a marcha para Jesus, ok? Agora, falando um pouco dos princípios hermenêuticos do serviço cristão, a unidade instrumental do serviço cristão, que quem provê é Cristo, os códigos reguladores disso, o método, o sistema, o princípio, como trabalhar isso. Então, estou na segunda cláusula da pauta do movimento Igreja Sem Política, que é a unidade instrumental do serviço cristão. Então, a definição aqui é essa, que depois que Jesus desceu aqui nesse mundo, o Cristo se fez Jesus, ele prescreveu o método, o sistema e o princípio de ser cristão e ser igreja. Então vamos lá. Todo ministério cristão, todo ele, tira a visão institucional. Todo aquele que assumir a prerrogativa de Cristo para exercer o ofício do ministério em suas múltiplas ações e expressões ministério, o dever aqui é comunicar um compromisso com a carreira messiânica decisiva e irrevogável, de Cristo. Natureza, origem, sanção, comissão, autoridade, pronunciamento, ações que demonstram isso, obediência direta e exclusiva a Cristo. Mateus 28, 18 ao 20 até existe uma referência muito boa para isso. Um outro aspecto dessa unidade, o padrão do ministério cristão, a unidade instrumental do serviço cristão, o padrão é provido pela vida, pregação,
ensino, tipos de milagre, perdão dos pecados, instituição de sacramentos, serviços e etc. O padrão é provido por Cristo, pela vida dele, pela pregação dele, pelo ensino dele, pelos seus milagres, pela forma como ele perdoou os pecados, a instituição dos seus sacramentos, a forma como ele serviu. Tudo isso define fé. Bom, todos os tipos ou manifestações da parte de Cristo prescrevem o que nós temos que ser nesse plano agora. Porque ele é a autoridade e a atividade disso, exemplar e fundamental do que é ministério, ok? É muito simples entender isso, mas obviamente porque existem interesses, se torna complexo. Então há 3 fundamentos importantes dentro dessa unidade instrumental do serviço cristão, cujo Cristo é o método, o sistema e o princípio, que vou narrar aqui. Exemplo, produção essencial. Ele é o autor da produção. Conhecimento teológico procede dele e é por ele. Não é como eu quero, nem como você quer, e nem como o cristianismo prega. É como ele pregou e testemunhou. Ele assume a autoria da produção. Ele assume a autoria da interpretação. Tá? Segundo o fundamento da unidade instrumental. A interpretação interna, inclusive. Por quê? Porque o Espírito proclama a carne de Jesus. O Espírito proclama a vida de Jesus. Então não existe iluminação pessoal. Ninguém filosofa evangelho. A interpretação interna é com base naquilo que nós conhecemos na história dele quando ele desceu aqui. Então o Espírito, a mente, o pensamento, a alma proclama o que Jesus testemunhou de si mesmo quando esteve dentro da história. Ok? Terceiro princípio aqui da autoridade e atividade messiânica de Jesus é que, assumindo ele produção e interpretação, ele também assume isso, inspiração processual cognitiva, ou seja, tudo aquilo que precisamos saber e entender foi ensinado por ele e só pode ser conhecido por ele, ou seja, ele define comportamento, ministério, pensamento, conduta, missão, vocação, a conduta das associações, contato público, testemunho público, tudo que abrange, né, a igreja e a vida da igreja ou dos seus fiéis, Jesus ele é produção, interpretação e inspiração. Então, se eu fosse colocar em prática a unidade instrumental do Cristo, do seu testemunho, da primeira igreja que ele instituiu por homens que ele escolheu e preparou, numa eventualidade de evento aqui no nosso século, ou próximo a nós, do que diz respeito à mobilização social cristã, representação para um contato público, a igreja indo para as ruas, a igreja evangelizando, universalizando evangelho, em contato com pessoas, é isso, tá? Se nós formos tornar este evento um evento eventualmente cristão, bíblico, escriturário, messiânico e legítimo, a base da orientação desse id, dessa ida, desse cumprimento de ofício e missão, a base de orientação é o que Jesus foi aqui na terra. Lembra? Como ele foi, escritura, assim a igreja também precisará ser e testemunhar. Tá? Então essa contingência, essa organização, esse planejamento, todo ele precisa estar respaldado legitimamente naquilo que Jesus pediu, testemunhou, instituiu, ordenou, orientou, atribuiu como responsabilidade. A igreja do teu pastor, a minha, ou de qualquer outra, não pode fazer o que quer. A prerrogativa é de Cristo. E quem assumir a prerrogativa precisa comunicar compromisso e obediência à carreira messiânica de Cristo. Do que, na verdade, ele foi. Bem, dentro deste evento de mobilização para um contato público, que eu vi meu Senhor e os apóstolos testemunhar claramente isso, ali se define responsabilidades atribuídas. O quê? O que Jesus atribui à igreja para que ela faça dentro de uma missão, dentro de uma vocação, diríamos assim, de um dever, ok? E a responsabilidade atribuída à igreja e aos seus discípulos seria isso, a missão e a vocação é instituir o dever e o conteúdo do evangelho. Precisa ter dever e conteúdo de evangelho legítimo, tá? Ou seja, uma salvação somente por ele, uma salvação somente pela fé. Isso se traduz pelo evangelho da vida de Cristo. Arrependimento, remissão, conversão,
a universalização dos conteúdos dessa fé, do testemunho que virá ao fim, a vinda de Cristo, o arrebatamento da igreja, o discipulado, a obediência. Ou seja, o sal que salga, a luz que ilumina, é o evangelho da vida dele, somente por ele. Somente por ele. Bom, Jesus define lá em Mateus 5,13 que a partir do momento que este sal não salgar, a partir do momento que esse conteúdo que a igreja levar a público não tiver legitimidade, não tiver escritura legítima, ele define que quando for contraditório estas demarcações, comunicações e transmissões de conteúdo religioso ou até mesmo de organização de contingência, está prestes a ser jogado fora e desprezado pelos homens. Ou seja, não há efeito da parte de Cristo para salvar ninguém, se a igreja não for legítima naquilo que ela defende, naquilo que ela exerce, naquilo que ela reivindica, naquilo que ela justifica publicamente, e também a sociedade vai entender que é tudo igual à religião. Que a partir do momento que a igreja não fizer o contraste, ela se torna como as outras religiões. Então, só aqui, trazendo rapidamente para vocês essa unidade de método, de sistema e princípio hermenêutico, canônico, e levando a sério isso que eu falei até agora aqui, a nível de evento, de contato público, com base de orientações escriturárias em Cristo, com responsabilidades atribuídas dele aos seus discípulos, a nível de missão, vocação, do dever, do conteúdo que se deve levar à sociedade como conhecimento, arrependimento, remissão dos pecados, conversão, testemunho do que o fim está vindo, o discipulado, a obediência e a preocupação com o materialismo e com as contradições. Tá? Então, se nós vamos levar em conta tudo isso, já se descarta em qualquer hipótese de que essa marcha que acontece agora, essa semana, ela seja para Jesus. Agora eu vou trabalhar com vocês o outro ponto. Até agora, levei a sério com vocês o que tem que ser bíblico. O que, na verdade, precisa ser messiânico, com caráter redentivo, com envergadura disso. Como ele foi, como Jesus foi, publicamente, e exercer o seu testemunho público, a igreja precisa ser a continuidade disso, a extensão disso, a profundidade disso. Porque se ela não for, ela não está legítima naquilo que exerce. Então, se não está legítima, não pode ser cristã. Ok? Não pode ser. Então, nós exercemos uma continuidade de Jesus a nível de fé, comportamento e ministério, a nível de fé, missão e vocação, a nível de fé e obediência. Se a igreja não for a continuidade dele e daquela primeira igreja, ela tem comprometimentos sérios e não pode ser levada a sério, não pode ser respeitada, reconhecida como igreja de Cristo. Então, vamos lá. Bom, até agora eu falei dos princípios hermenêuticos, a gente trabalhou um pouco de escritura, daquilo que deveria, obviamente, ser levado a sério por qualquer instituição que se denomina cristã. Tá? Agora nós vamos entrar no mérito disso, do que na verdade é a marcha para Jesus institucional. Aí quando esses dois fatores, política e religião, se encontram e formam aquele sistema político e religioso que eu mencionei aqui, tá? Que todo ele está controlado e organizado por uma vertente só de poder global, e a gente pode, obviamente, provar ou falar muita coisa a respeito disso aqui. Mas eu quero hoje me focar a trabalhar com você naquilo que recheia, vamos dizer assim, 30 anos de Marcha para Jesus, porque sempre quando eu falei da Marcha para Jesus, eu não tive aquela preocupação de entrar no mérito institucional. Eu me dediquei ali exatamente a entrar no mérito teológico de suas justificações e reivindicações. Porque aí é que está o ponto crucial disso, do contato público, da mobilização social para um ato evangelístico, para um ato de missões, etc, etc. Que se você vai buscar comprometimentos institucionais, você encontra inúmeros. E se você vai também analisar ali os caracteres da teologia que eles exercem, que é o dispensacionalismo do reino, é um absurdo o nível do comprometimento. Então eu vou tentar aqui aproveitar esse instante com você
e apresentar alguns pontos importantes disso, do que na verdade forma e define-se, vamos dizer assim, Marcha para Jesus da Renascer em Cristo, que hoje não pode se dizer mais que é dela, ok? Lembrando que a Sônia e o Estevão iniciaram esse projeto americano, vamos dizer assim, trouxeram isso para o Brasil do protestantismo americano, e se tratando de Renascer em Cristo, do que é, na verdade, Sônia e Estevão Hernandes, eu não preciso nem falar se há moral ou algum nível moral para que eles realmente estejam à frente de alguma missão que corresponda a Cristo. Mas, tirando de lado que essa família essa igreja foi vencendo, vou me focar exatamente aqui nesse aspecto. Bom, a Marcha para Jesus é institucional. Ela hoje pode dizer que ela é a marcha da Renascer em Cristo? Não, não pode mais. Por quê? Porque hoje, por decreto de lei, a Marcha para Jesus é uma marcha considerada patrimônio do Estado. Por decreto, esse evento é um patrimônio do Estado. Ok? Então não pode mais dizer que essa marcha é para Jesus, porque essa marcha é para o Estado. Essa marcha não é de Jesus, porque a sua origem, tá? A sua raiz vem de um ato político estatal com aqueles que iniciaram essa organização. Você não pode falar que essa marcha é para Jesus. Essa marcha é para o Estado. Por isso, uma marcha para o Jesus político. Aí vem a ideia de usar o termo correto, ok? Porque se for para Jesus, as reivindicações justificativas desse contato público vão ter que ser outras, inclusive a origem. Pô, se ela se origina de um decreto estatal, de um ato político estatal, não pode mais se dizer que essa marcha é para Jesus, essa marcha é para o Estado. Vamos lá. Detalhes importantes aqui para fixar o nosso interesse no movimento de Igreja Sem Política, com esse evento que acontecerá essa semana, no dia 9, né, de julho agora. A Marcha para Jesus, ela foi instituída pelo Estado e definida por lei como Dia Nacional da Marcha para Jesus. Essa cerimônia aconteceu lá em Brasília, no Centro Cultural do Banco do Brasil. A proposta, se eu não me engano, veio por Marcelo Crivella, eu não preciso nem falar quem é isso aí também. E hoje a lei se registra pela PL 3234/2008. Detalhe, sancionada pelo governo Lula. Olha que interessante. Então agora, nesse exato momento, essa semana, essa marcha vai estar ali em defesa da direita e daquele que representa a direita, que é o Bolsonaro, para combater um governo, um presidente que deu a Marcha para Jesus, o reconhecimento estatal, e que eles estão querendo derrubar agora. Ou seja, o cara que, entre aspas, abençoou eles lá atrás, ele, a Dilma, toda a patota da esquerdalha. Agora, eles, pela direita e pelo Bolsonaro e pelos mitos, querem derrubar aquela ambiguidade que eu venho explicando para vocês que existe na política, né? A luta do bem contra o mal, aquelas coisas todas pretensiosas, né? Olha para você ver, como é que eu posso colocar o Jesus verdadeiro nesse esquema aqui? Primeiro, né? Usufruindo de um sistema sustentado por atos políticos e inclusive também por decretos estatais, e inclusive isso aqui, quando não muito está na direita, quando não muito está na esquerda, e entre si brigam. Jesus é da direita ou da esquerda? Ou é do centro? Como que eles me explicariam esse fenômeno, né, de repartições e separações ideológicas? Por isso, a ambiguidade dos poderes para enganar os trouxas, né? Mas vamos lá. Então, a Marcha para Jesus, ela é um patrimônio do Estado por lei e decreto estatal PL 3234/2008. E não muito feliz, não muito contente, o pastor Sargento Isidório, que agora nem sei mais dizer para vocês qual que é o partido dele, mas não interessa, tá? Ele, percebendo, pelos 30 anos
da Marcha para Jesus, que acho que essa é mais ou menos a quantidade de tempo que já se faz Marcha para Jesus, ele propôs uma outra lei. Ele foi mais além. Pela PL 2179/2009, ele quer definir a Marcha para Jesus um bem imaterial e cultural, não só do Brasil, mas como de todo o mundo, e agora está ligado diretamente também à Unesco, que é uma instituição internacional e globalista, que eu vou me poupar para falar de quem é a Unesco, né? Mas é um dos filhotes da ONU. Vamos lá. Esse pastor, não contente, ele foi mais profundo, ele foi mais cirúrgico, ele foi mais lógico. Ele pensou assim, pera lá, pessoal, eu vou dar uma força para vocês. Está muito pobre tornar a Marcha para Jesus um dia nacional para o nosso país. Vamos tornar a Marcha para Jesus algo mais abrangente, como também, claro, um bem imaterial e cultural da humanidade. Da humanidade, tá? Que ele define do Brasil e também da humanidade. A Unesco define que todo bem imaterial e cultural do Estado sejam por essas razões. Olha só, presta atenção a que ponto que vai. Pela conservação de que seja do interesse público, não de Cristo, né? Consideravelmente evento popular, de vinculação histórica, artística, de expressões simbólicas e culturais da vida religiosa, do povo e da economia. É isso que a Unesco define por bem imaterial e cultural dos Estados, que é o que a lei PL 2179 de 2019 do pastor Sargento Isidoro quer tornar a Marcha para Jesus. Ele quer favorecer, ele quer, obviamente, dizer o seguinte, precisa ser uma coisa mais, né, sofisticada, está muito pobre ser nacional. Vamos tornar isso um bem da humanidade, um bem dos estados e do Estado internacional, tanto que a Unesco já reconheceu isso. Eu só não sei se a lei foi aprovada, mas seja como for, colabora, porque eu estou trabalhando com você aqui. Falei de duas leis que abrangem essa marcha. E vou falar de uma outra, apresentada em 2017 pelo José Bruno, lá da banda Resgate, esse que na época acho que era deputado, foi cassado por envolvimento de corrupção. Ele apresenta a Marcha para Jesus também como um evento turístico e manda colocar a Marcha para Jesus dentro do calendário turístico da nossa nação. Isso eu não sei se foi aprovado, mas ele teve essa tentativa de querer também tornar a Marcha para Jesus um evento turístico também reconhecido pelo Estado. Vamos lá então? Então a Marcha para Jesus, tá, hoje, agora, nesse momento, por decreto de lei, patrimônio do Estado, traz as seguintes justificativas e reivindicações. Justificativa, ponto. É um evento popular, não cristão, de interesse público, não de Cristo. Traz vinculação histórica, protestantismo americano, artística, de significação cultural, como também interreligiosa, por isso que o Estado admitiu, por decreto, ser patrimônio não só dos Estados, como também da humanidade. Tá? Impulsionada por razões turísticas e econômicas. Estas são as justificativas. Onde tem evangelho aqui? Reivindicações. Abre pontos. A marcha do amor. Dos ideais da liberdade, igualdade e fraternidade, que o Crivella falou isso. Liberdade, igualdade e fraternidade, que são os elementos filosóficos da maçonaria. Esse cara teve coragem de falar isso. Reivindicações. Capitalismo com ética cristã, porque representa os valores tradicionais.
civilizatória e pacificadora. E por último, um decreto institucional, pois é considerada patrimônio do Estado. Aonde Evangelho e Jesus entra nisso aqui, minha gente? Aonde? Eu disse lá atrás, a unidade instrumental e administrativa do que é ser igreja, do que é ser cristão, com base na prerrogativa de Cristo e na sua atividade messiânica, as reivindicações e as justificativas para um contato público, para um trabalho público, para uma missão e um ofício social é outra. Isso aqui é revés. Então vocês veem como é que é espúrio, é banal. Agora, o que acontece dia 9 de julho? O que acontece dia 9 de julho? Todo mundo lá vai para a rua, de diversas instituições que eles controlam. 99,9% daquelas pessoas mal conseguem definir o que é evangelho, ou se quer entender o que eu vou falar aqui. Se elas verem esse vídeo, elas não vão entender nada. Porque é uma manada de cabeçudo e de ignorante que vai lá. Porque não conseguem entender o que está acontecendo lá. São ignorantes. Agora vejam vocês. Toda estrutura organizada por contingências estatais e políticas, com justificativas e razões contraditórias, anticristãs e antibíblicas, porque é uma marcha intercultural, interreligiosa, tá? Que homossexuais e todo tipo de pessoas estão presentes dentro dela, e obviamente e religiões diversas. Por quê? Não porque não podem, mas se tivesse pregação não iam ficar lá, você não concorda? É isso que eu estou falando aqui. Então ela é uma marcha para atender essa demanda de visão intercultural, interreligiosa e intersexual. É fato. Você não tenha dúvida. É para entreter. Por isso os artistas e os profissionais vão estar lá. E detalhe, no final de tudo, quando se concentram ali essa manada de pessoas controladas por instituições, eles colocam quem lá? Os partidos e os políticos que eles querem apoio e nomear para a eleição presidencial desse ano. Tanto que as outras marchas para Jesus que aconteceram por aí em outros estados fizeram a mesma coisa. No Rio de Janeiro, a mesma coisa. As mesmas cabeças, as mesmas expressões, os mesmos rostos, as mesmas instituições, as mesmas igrejas, os mesmos porta-vozes da questão, todos eles motivando, convulsionando, estimulando a massa a isso, a acreditar que Jesus assumiu um lado da ideologia política para poder governar pela igreja dentro do Estado e defender os seus interesses econômicos, sociais, políticos, religiosos. Isso é calvinismo puro. E no final da marcha para Jesus, o partido que eles vão querer eleger vai estar lá em cima lá. Então, com certeza, né, eu não sei se na última, eu não me lembro bem, né, o Jair Bolsonaro colocou o chapéu do boiadeiro lá, vai colocar o chapéu do boiadeiro nessa aqui também, entendeu? E obviamente, né, o presidente Lula, o ex-presidente Lula, né, injustiçado, tadinho, coitado, olha lá, né, aprovou o decreto de lei na marcha para Jesus e foi traído. Oh, coitado, ele foi traído, né? Então vocês veem como é que a situação é. Que eu não estou tratando de política, né? Para falar de política eu precisaria de estômago. Mas do caráter, do perfil, da posição, desse modelo que a igreja assumiu ser. Senhores, então dia 9 vai acontecer um evento político que usurpou a Igreja de Cristo para defender os seus interesses, como também as suas reivindicações. Como eu tratei aqui, interessa muito para nós, como movimento Igreja Sem Política, estar abordando todos os acontecimentos dessa marcha para Jesus que acontece aqui em São Paulo, e a gente vai estar acompanhando todos os detalhes que vai envolver em torno desse aparelhamento
e dessa organização do evento dia 9, e a gente vai trazer mais novidades para vocês aqui e obviamente mais vídeos em torno dessa questão. Bom, o trabalho realmente é esse, é levar à frente os princípios hermenêuticos de Cristo e tudo aquilo que o movimento defende para contrastar, envergonhar, comprometer e expor aqui essa fraude que infelizmente hoje a igreja protestante, pentecostal, neopentecostal, seja como você quiser definir, do que eles estão fazendo com o evangelho do nosso Senhor. Amém? E o que eu espero, no meu bom Jesus, é que todos vocês realmente estejam aprimorados nesse assunto e saibam responder a cada uma dessas questões, porque é dever do fiel defender a igreja do Senhor Jesus, como também o evangelho da sua vida. Então, tá aí. De um lado, Jesus querendo algo diferente do que a igreja hoje, por outro lado, está realizando em nome dele. Ok? Um abraço, acredito que não tem mais nada para falar que seja interessante a você, e se você não concordar com nada do que eu disse, é muito simples, com fatos e materialidade, prove o contrário. Um abraço, Deus abençoe todos, fique na paz do Senhor Jesus, te vejo no próximo vídeo e com certeza vamos voltar aqui para falar da marcha para o Estado em nome de Jesus. Um abraço a todos, fique na paz.